Tarde, boa tarde. Ah, boa tarde para todo mundo. Vamos começar. Preparados para mais um dia? Preparados para mais uma aula? Estamos aqui. Hoje vai ser a nossa terceira aula aí da jornada do desbloqueio do Strave. Vamos aprender algumas coisas para pôr em prática no nosso dia a vida, nosso dia a dia. Para você que não assistiu as primeiras aulas, entra aí no Instagram. Você vai ver o conteúdo lá que você pode usar. Tem dicas. Tem estratégias, tem formas de você fazer com que a sua rotina seja mais leve, seja mais uma rotina mais centrada, que te leve a conquistas individuais, diárias. Hoje temos mais um tema. Antes de começar, boa tarde, cara. Antes de começar, manda esse aviãozinho aí pro pessoal da Amigos. Quem estiver aí podendo ouvir, onde você estiver agora, coloque aí do ladinho o celular, dá uma pausa no tumulto e ao redor e vamos ouvir um pouco. Todo mundo tem experiências, né? Todo mundo tem alguma experiência de vida para contar. Todo mundo tem uma jornada, uma história. Você e eu somos seres que todos os dias vivemos e experimentamos coisas novas e temos também dificuldade, às vezes, de lidar com certas situações do dia a dia. No primeiro dia da nossa jornada, nós falamos sobre a questão da procrastinação. Quem não procrastina, né? Em algo na vida, em alguma área. Isso não é um mérito só meu, né? Eu tenho vencido, mas não é fácil. Tem algumas coisas que eu ainda deixo, para amanhã e eu tenho me cobrado, tenho, executado algumas tarefinhas para que essa procrastinação seja vencida. Porque tudo que a gente deixa e joga por baixo do tapete, esconde, uma hora ele volta para nós. Então, você que está entrando aí, manda um aviãozinho para alguém, convida para participar dessa aula. São aulas curtas, 15, 20 minutinhos, e que você pode sair daqui com chaves abertas aí na sua mente, para poder lidar com sua própria vida. Situações corriqueiras, situações que você pode estar tentando aí vencer há bastante tempo e ainda não deu conta disso. Bem-vindos aqui quem está entrando. E hoje, na nossa segunda aula, na que nós falamos, né? Nós falamos sobre a questão dos impedimentos. Na primeira aula, nós falamos sobre as procrastinações e estratégias para poder lidar com elas, com ela, procrastinação. Segunda aula, nós falamos sobre os impedimentos. A gente às vezes nem sabe quais são os nossos impedimentos, aquelas situações que barram a gente e que, como bloqueios, né, que é o próprio nome diz, como bloqueios, nos limitam de fazer muitas coisas na vida, em qualquer área, tá? Porque são impedimentos que nós mesmos colocamos, principalmente quando você e eu nos damos várias desculpas para não realizar. A gente sabe quais são as desculpas e nós sabemos quais são as situações, mas mesmo assim, nós não temos conseguido vencê-las. Na segunda aula, você tem umas estratégias para começar a vencer. E não deixe de fazer as atividades que são colocadas lá na aula, não. São, pega um caderninho, faz as suas anotações. São aulas, assim, bem interessantes, são estratégias interessantes que eu tenho usado na minha vida, na minha rotina, que vão te ajudar na sua rotina também. Então, vamos lá. Aula 3. Você que está chegando aí agora, boa tarde, seja bem-vindo à aula 3 da nossa jornada. Nessa aula, você não pode deixar de anotar, porque são coisas aqui que eu venho trabalhando na minha própria vida e que eram características que faziam muito parte da minha rotina e eu não compreendia, não entendia que isso fazia parte do meu caráter, de coisas que eu vivi enquanto criança, quanto eu vivi enquanto jornada de vida. E não sabia que isso me impedia de realizar como agora, né? A produção do meu primeiro livro, como agora o meu programa de treino online personalizado, como essas aulas aqui agora. Se eu não tivesse vencendo esse bloqueio, que hoje nós vamos falar sobre ele,
eu não estaria com vocês aqui hoje. Sejam bem-vindos, vocês estão aí. Uma ótima tarde. Eu tenho aprendido com pessoas, que é uma das coisas que eu citei na primeira aula. Eu tenho aprendido com pessoas sobre como lidar com você mesmo, sobre como sair da zona de conforto, sobre como dar o primeiro passo, mesmo que seja com erros. Olha que os erros são o que nos fazem acertar. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. O medo de errar. E quem não tem medo de errar? Quem não se sente inseguro, quem não se sente sem iniciativa para fazer algo? Quem nunca se sentiu assim, né? Isso é normal do ser humano, porque na realidade o medo, ele é uma emoção do nosso ser humano, é uma emoção que ela é real. O medo, ele é aquela sensação de fuga, de escape, quando você está. O áudio tá ruim? Deixa eu só ver aqui se eu conserto isso. Obrigada, Lu, por informar. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ver se vocês conseguem me ouvir melhor assim. Aí o medo de errar, ele é muito característico em pessoas que foram muito criticadas quando criança. Melhorou o áudio? Melhorou o áudio? Melhorou o áudio? Você é uma pessoa que teve uma infância meio reprimida, tá? E aí você foi muito criticada, muito cobrada. Você não podia errar nada, tudo era muito crítico para você. Você, para lidar com essa situação, você queria agradar as pessoas, principalmente pai e mãe, né, que são os nossos primeiros orientadores na vida. Então, o medo de errar, ele ficou tão impregnado em você que ele te segue pela vida toda. Você tenta, obrigada, tá bom. Você tenta sair do ponto, mas não consegue, porque você está com medo, se sentindo inseguro, se sentindo rejeitado. E essa sensação do medo, ela é muito real, né? A maioria das vezes nós não queremos ser criticados. Essa é a realidade. Nós não queremos ser cobrados, criticados. E o medo de errar já está muito associado a essa rejeição que a gente sentiu quando foi criticado, quando foi reprimido. Eu falei sobre isso na segunda aula, que quando você passa por muitos momentos de crítica, essa dor que você recebe, porque a gente sente como se fosse uma dor, né? Ferindo, essa dor que a gente sente, ela fica impregnada no nosso caráter, ela fica impregnada no nosso subconsciente e nós não queremos senti-la novamente. Então, quando você sente essa insegurança, a única coisa que você quer é vencer. Você se esconde, você evita, você para de fazer para que você não erre mais, para que você não seja criticado, para que você não seja rejeitado. E aí nós crescemos tentando fazer algo que a gente não consegue, suprir a expectativa do outro. Ninguém consegue suprir a expectativa de ninguém. Nós, por melhor que nós sejamos, por mais bem feito ou mais perfeccionista que nós sejamos, ninguém supre a expectativa de ninguém. E o medo de errar prende muito as nossas ações, certo? Se for na parte física, por que que eu não começo um treino novo? Porque se eu for criticada, porque eu comecei e não consegui dar continuidade, aí eu não quero fazer mais. Então a gente precisa prestar atenção nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Será que eu tenho esse bloqueio na minha vida, que é o medo de errar? Será que eu tenho essa sensação de que eu fui rejeitada pelo fato de ter sido criticado pelos meus erros? E aí eu quero agradar o outro e tento ser o melhor possível, mas mesmo assim eu não consigo, aí eu me frustro. Aí eu deixo de fazer porque eu tenho medo de ser criticada, tenho medo de ser rejeitada, e aí eu paro de agir. Esse bloqueio é tão forte que você às vezes não consegue nem dar o primeiro passo, tá? Só de pensar, a sua mente te bloqueia, a sua mente te para. É uma crítica que você não consegue tirar da mente. O que que a gente precisa fazer então? Primeiro, a gente precisa se conhecer. Será que eu tenho esse bloqueio? Parando para falar assim.
né, da situação. Será que eu tenho esse bloqueio? Será que isso realmente me impede? Será que é algo que está dentro de mim? Eu só preciso saber da forma mais simples. Eu começo algo, eu consigo terminar? Quando eu penso em fazer algo novo na minha rotina, isso me incomoda? Tipo, eu começo, eu quero fazer e eu vou dando os primeiros passos e depois daqui a pouco eu paro. Tudo isso tem a ver com essa questão do medo de errar, essa necessidade, né, de ser aprovado, essa necessidade de ser amado, de ser visto. Mas eu te digo uma coisa, é possível vencer esse bloqueio. Coisas simples do seu dia a dia. Anote numa folhinha de papel. Pega uma coisa simples. Não precisa ser uma agenda. Bota no seu celular. Coloca um local que seja visível para você. Anote o que você quer fazer hoje no dia. Uma coisa simples. Hoje eu quero tomar mais água. Ok? Dá um exemplo simples. Eu quero tomar mais água hoje. Vai colocando as suas garrafinhas de água, quanto você bebeu, e no final do dia você dá um check lá, ó. Feito. É simples, não é? Mas isso vai fazer você vencer o quê? Um bloqueio. Você só precisa vencer um de cada vez. Você precisa tomar atitudes diferentes das que você já vinha tomando, porque senão nada sai do lugar. Pega o problema, a situação difícil para você. Vamos falar do treino, que é a minha área, que é a nossa área aqui. Eu não sei por onde começar a treinar. Então me chama aqui no direct. Eu te ajudo a começar. Mas aí, se amanhã você tiver dificuldade, não desista, não. Por quê? Desafios são feitos para serem superados. Se você errou hoje, por alguma coisa que você fez, não deu certo, não tem problema, cometa novos erros. Amanhã você começa de novo. Dê o primeiro passo. Começa a fazer uma coisa de cada vez. Lista o que você quer fazer no hoje. Seja específico. Eu quero começar lendo uma página de um livro por dia, ok? Não precisa ter medo de que alguém vai te criticar porque te viu lendo. Não precisa ter medo de te criticar porque alguém viu você fazendo um treino. Nós precisamos desses desafios para nos vencer. Nós precisamos desses desafios para poder fazer novos caminhos neurais, para que a nossa mente se torne uma mente forte para vencer tudo quanto é desafio que a gente quer apresentar na vida. Anote então o que você quer fazer hoje e você vai se sentir realizado. E cada pequena realização que você conseguir dar o cheque no final do dia vai fazer um empilhamento na sua vida. Vai fazer você olhar para trás e dizer: eu tenho capacidade, eu consigo. E essa sua vitória do dia, ela tem que ter uma recompensa, você tem que se agradar, você tem que dizer parabéns para si mesmo, continua, você venceu. Não deixa de para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? O que mais faz a gente perder as pequenas motivações diárias são que a gente se desanima muito rápido. Então, procure algo para te motivar. Procure alguém que fala do que você quer ouvir. Procure alguém que esteja fazendo algo que você quer fazer. Se você olha para, você segue mulheres ou você admira mulheres que treinam todos os dias, continua lá, veja a rotina dela, tenta adaptar para a sua. Não tenha medo de que você começou hoje, eu não posso fazer mais amanhã. Faça no outro dia. Se você segue mulheres que falam para outras mulheres, que palestram para mulheres, você vê isso, que isso é legal e você quer fazer isso também, não tenha medo. Comece um dia por vez. Liga aí a telinha do seu celular, fala para você mesmo, conta uma história, fala da sua vida, leia um livro para alguém, uma página, um trecho, e diga o que você achou que é importante para você, que você se realizou. O medo de errar só vai te impedir de alcançar seu sucesso. Talvez você esteja aí querendo, como eu, escrever um livro, fazer falar em público. Talvez o seu bloqueio seja falar em público, seu medo de errar seja que eu vou falar e o que é que as outras pessoas vão pensar. Tá aí um bloqueio que você só vai vencer se você começar a fazer. Você tem medo de falar em público? Começa aqui na telinha do celular. Pega o seu celular, coloca aí no Instagram.
Alguém vai passar para te dizer oi, mas se ninguém passar aí, não tem problema, você venceu um bloqueio. Você tinha medo do que as pessoas iam dizer. Você tinha medo se as pessoas iam te criticar. E aí você conseguiu vencer uma coisa por vez. É só isso que você precisa, dar o primeiro passo. Lembra que eu falei desde a primeira aula que nós precisamos criar novos hábitos, construir novos hábitos? É, uma das coisas que eu aprendi nesses últimos 2 anos sobre desenvolvimento pessoal, sobre questão de mudanças em comportamento, foi que a gente precisa ter constância. E sabe onde eu aprendi a ter constância? Eu aprendi a ter muita constância no hospital com minha filha. Eu tinha que, eu sentia que eu precisava ficar com ela, que o dia passaria melhor para mim e que a minha companhia para ela seria boa, porque ela já não estava no meu colo, ela estava distante, mas eu estava presente, então ela sentia a minha presença. E aquela necessidade de dar algo que eu não pude dar, né? Que ela estava fora do útero para mim, eu transferi como algo de responsabilidade. E quando você se torna responsável por algo da sua vida, as coisas começam a dar sentido. Lá dentro, eu percebi que eu precisava ser constante nas coisas. Não só porque eu estava lá com ela no hospital, mas que eu precisava ter constância em muitas outras áreas da minha vida. Porque quando você perde o medo de errar em uma área, você vence outra. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, meninas. Você só precisa começar. Vamos lá então. Liste, tá? Faça uma listinha do que você quer vencer no dia. A tarefa de hoje é bem simples. Lista o que você quer vencer no seu dia. Coloque 2 tópicos, tá? Como eu falei, beber mais água, ou começar um treino, ou mudar uma alimentação. Hoje eu vou comer menos açúcar, menos coisas doces, tá? Ah, hoje eu vou começar a ler. Eu gosto de ler, mas eu tenho preguiça de ler. Então eu vou começar hoje, vai ser meu primeiro desafio. Tudo que você começa, você só vai dar continuidade se você colocar isso como hábito. Não deu para fazer num dia, não desista. Comecei hoje, amanhã eu vou e tento fazer novamente. Se surgir um imprevisto e eu não conseguir realizar, tenta no dia seguinte. E aí você vai dando check. Consegui. Sucesso. Parabéns. Venci mais uma coisa. Todos os dias vão haver bloqueios novos que você vai identificar. Caminhando aqui, a gente vai saber como lidar com eles. Mas são bloqueios que eles não são é, indissolúveis. Você vai conseguir vencer. Mas você só precisa ter um pouquinho de paciência consigo mesmo. Você precisa assumir que você é responsável pela sua vida, ninguém pode mudar as situações além de você. Você precisa assumir que você erra, mas você precisa também assumir que você acerta e que você consegue, tá? Você é só preciso dar o primeiro passo. Ah, minha maior dificuldade é escrever. E como a gente faz para escrever? Escrevendo todo dia. Pega uma caneta, fala do seu dia. Você vai ver como isso vai desbloquear a sua vida também. Fala do seu dia, agradece. Gente, a gratidão ela reverbera para o universo. Ela traz um retorno para você positivo. Então, você que está passando aqui, hoje é o terceiro dia, nossa terceira aula, falando sobre coisas simples, do que você pode fazer para vencer, para ter uma rotina de mais sucesso, uma rotina mais leve, uma rotina de mais realização, uma rotina onde que você pode vencer coisas simples do seu dia que vão fazer toda a diferença em sua vida. Porque você e eu somos sementes. Tudo que nós fazemos, nós plantamos e vai ter resultados. Uma hora vai ter colheita. Se você é omisso nas coisas que você faz, você vai ter colheita, porque outras pessoas vão acabar decidindo por você. Então, não seja omisso na sua vida, não. Faça pequenas adaptações nos seus hábitos, pequenas alterações na sua rotina. São coisas simples que elas vão mudar a sua vida lá na frente. Nós falamos na aula 1 sobre os alvos. Você começa a sua semana sem saber o que você quer conquistar até o final da semana? Eu era assim também. Eu vivia aí, ó, cumprindo tabela. Eu sabia que eu tinha que levantar para trabalhar, eu tinha que estudar por alguma coisa, mas eu vivia sem ter uma motivação, tá? Hoje eu coloco uns desafios para realizar na semana
né? Esse da leitura mesmo é um desafio, porque numa rotina de família, de trabalho, de tudo, para você parar para ler alguma coisa, você tem que querer fazer isso. Então você precisa começar pequenos hábitos, pequenas atitudes. É no processo. Sabe, coisas que vão acontecendo aos pouquinhos e que você vai vendo que elas vão mudando outras. Só que a gente não pode desanimar. Na aula 1 eu também falei a mesma coisa. Se você andar sozinho, a gente vai longe. Mas se a gente andar com alguém, nós vamos sozinho, nós vamos rápido, mas se nós andarmos com alguém, nós vamos mais longe. Coloca pessoas, busque pessoas com quem você possa compartilhar o que você está vivendo. Se tem pessoas que falam aqui na internet, gente, está tão fácil hoje, tão acessível. Pessoas que falam a respeito daquilo que você quer vencer, que você quer conhecer sobre si mesmo. Vá atrás, ande junto, procure grupos onde você possa estar para ouvir coisas que possam ativar a sua vida. Não é possível que a gente vai viver a vida inteira sem construir nada, sem deixar um legado, sem produzir nada. E olhar para trás e pensar o que é que eu estou fazendo, o que é que eu fiz, tá? Se você está aqui me ouvindo, é porque algo que eu digo faz sentido para você. Então, por que não seguir algumas dicas? Por que não seguir algumas orientações? Por que não fazer dar certo na sua vida também? Lembre-se que você não precisa agradar os outros. Você não precisa suprir expectativas de ninguém. Você precisa viver a sua vida. Se você viver a sua vida, já está bom tamanho. Porque gente feliz não dá problema para ninguém. Começa a se completar, começa a melhorar aquilo que está dentro de você. Se você está insatisfeito quando você dorme, acorda, você fica, poxa, parece que o dia hoje eu não fiz nada. Então começa a colocar uns desafiozinhos para você fazer. Começa a colocar o desafio da água, coloca o desafio da leitura, coloca o desafio do treino diário, coloca o desafio de gravar um vídeo aqui no Instagram e falar. Falar de coisas que você aprendeu, falar de coisas que você quer fazer. Se, digamos que há um ano eu não estaria falando com vocês hoje. Nesse momento, falando sobre desbloqueios, fazendo uma aula falando sobre experiência de vida. Por quê? Porque esse bloqueio do medo de errar e da aprovação e da crítica era muito forte em mim. Ainda preciso vencer muitas coisinhas. Tá aqui minha amiga Luísa, ela ainda tá aqui? Minha Luísa, minha amiga Luísa, terapeuta aqui, que não me deixa mentir. Tem muitas coisinhas que eu ainda preciso vencer, mas nós estamos trabalhando nisso. Então eu quero finalizar esse momento dizendo para você que você consegue. Só mais um dia, só mais um momento, não desista, tá? Entra na primeira aula, segunda aula, vem aqui na terceira aula, já que você assistiu, manda, compartilha com alguém, para que você aprenda que nada pode te parar e nem ninguém pode parar quando você quer, tem alvos, além de você mesmo. Você é o único responsável. Você pode começar e só vai parar se você quiser. Só quem te para na vida é você mesmo e mais ninguém. A primeira aula tem duas tarefinhas, eu dei duas tarefinhas para vocês fazerem. Na segunda aula, eu dei duas tarefinhas. E hoje eu coloquei duas também, né? Eu falei, liste o que você quer fazer no seu dia. Coisa simples, uma, duas tarefas do seu dia. E no final do dia, dê o check nela. E escreva, escreva. No finalzinho, para te dar a recompensa. Tipo assim, eu consegui realizar. Para que você também possa dar essa recompensa para você. Celebrar suas pequenas conquistas. Celebre suas pequenas conquistas. Ninguém ao seu redor vai entender o que você está fazendo. Por quê? Porque a jornada é sua, a história é sua. Ninguém precisa entender o que você está fazendo. Ninguém precisa de te dizer se está certo ou se está errado, porque você é quem sabe onde você quer chegar. Não se limite. Não precisa suprir a expectativa do outro. Se você cometer erros hoje porque você tentou algo novo e não deu certo, não tenha problema, recomece. Obstáculos vão ser haver em todos os caminhos, em todo momento da sua vida. Peça ajuda.
Busque ajuda profissional, busque ajuda de um terapeuta, busque ajuda de um profissional da área, busque ajuda de um psicólogo, busque ajuda de um nutricionista, busque ajuda de um profissional da área de educação física, um personal para tratar dos seus problemas, já que os problemas podem também ser físicos. Ontem eu fiz um videozinho e falei o seguinte: olha, se você não tratar da sua saúde, você vai tratar da sua doença. E a maioria das vezes nós preferimos tratar da doença do que tratar da saúde. Se o seu medo é de começar um treino, me chama que eu te ajudo. Eu tenho propostas de todos os jeitos para você começar a treinar. E de forma acessível, tá? Entra aqui no Insta, chama lá no direct ou no link que tem na bio e a gente conversa. Eu quero te dizer que se você passou por aqui, você está vencendo mais uma situação do seu dia. Obrigada por participar. Entra lá na primeira aula, anota a tarefinha do dia, anota os códigos, anota o que você aprendeu, o que é que você vai tirar de bom da primeira aula, da segunda, de hoje. E primeiro de tudo, para finalizar, coloque em prática. Coloque em prática, porque se você não tirar do papel, vai ficar que nem a receita do bolo, né? Como é que eu posso comer um bolo só pela receita? Eu conheço a receita, sei como faz. Coloco todos os detalhes, ingredientes e tudo. Mas se eu não fizer o bolo, como é que eu vou comer o bolo só pela receita? Então comece, leve adiante, vença a si mesmo e vamos junto nessa jornada. Lindo dia para vocês, lindo finalzinho do dia, né? Já estamos quase na metade da tarde. Que Deus abençoe vocês. Esteja aqui na próxima aula. Eu vou avisar o dia da próxima aula para vocês, tá? Pode ser amanhã, pode ser no domingo. Estaremos aqui. Na semana nós estaremos falando, esse mês de novembro eu falei para vocês que nós estamos nessa jornada. Então, não serão todos os dias da semana, mas nós estaremos aqui, eu vou avisar. Procura no Insta, entra no canal lá do YouTube, Eugênia Gil, e comece essa jornada de transformação que você não vai se arrepender. As mudanças virão e as bênçãos te alcançarão, porque eu tenho certeza que Deus é nosso aliado e Ele não vai deixar você na mão. Boa tarde, beijo para quem participou. Boa tarde, pessoal aqui do canal. Ótima aula para vocês.